Olá, sejam bem-vindos ao Afinal, o que é catarse? A catarse, ela é a purificação ou expurgação de um sentimento. Ela acontece principalmente na arte, onde a gente vê ela acontecendo com uma frequência maior. Quando você assiste um filme de terror, por exemplo, que você sente muito medo, ou que você assiste um filme de drama onde você chora junto com o protagonista, isso é catarse, é quando você leva um sofrimento à expurgação deste sofrimento, né? Que é a manifestação do afeto referente a ele, do sentimento referente a ele. Durante a história da evolução do termo da catarse, ela foi usada na medicina, por exemplo, onde entendia-se que a catarse como expurgação era o paciente era induzido ao vômito, justamente para expurgar aquilo que o fazia mal. Na psicologia ela é usada exatamente dessa forma. A gente traz à tona o sentimento, o afeto que está agindo em desacordo, ou está distorcido, ou está causando efeitos psicossomáticos, e ele é trabalhado na terapia para que haja a catarse, haja a expurgação desse sentimento. Catarse data desde Aristóteles, quando ele escreveu um texto chamado Poética, onde ele falava sobre tragédia e comédia. Desse texto sobrou só a parte da tragédia, a parte da comédia se perdeu no tempo, mas ele traz que a catarse é uma espécie de purificação ou expurgação. Quem tomou esse conceito de catarse para as aplicações clínicas, né, da psicoterapia começou antes da psicanálise, na verdade, com Breuer, que ele criou o que ele chamou de método catártico. A gente pode definir o método catártico como qualquer método terapêutico que vise obter uma tal situação de crise emocional, de forma que essa manifestação crítica provoque uma solução do problema que a crise pôs em cena. Ou seja, ele trazia à tona uma rememoração, uma revivência de uma situação traumática, agora já num setting terapêutico, para que ela pudesse viver esse trauma, essa sensação, esse afeto de forma segura e que assim pudesse ocorrer então a catarse, né? A expurgação desse sentimento ou purificação. Depois que Freud começa a estudar mais a sua própria psicanálise, ele percebe que o método catártico ele tem suas limitações e parte para a livre associação, dando assim um pontapé inicial para o que seria a psicanálise de hoje em dia. Porque no método catártico ainda existia muito da sugestão, né? Você precisava fazer com que o seu paciente vivenciasse uma determinada experiência que você sugeriu a ele que fosse vivenciada. Já na livre associação isso não acontece. O que acontece é que o paciente traz para você um discurso e a partir da análise desse discurso que você vai começar a trazer os conteúdos e as sinalizações dos conteúdos do inconsciente do seu paciente. Então, quando a gente fala de catarse, eu ainda acredito que ela exista nos dias de hoje. De fato, ela existe como prática no psicodrama de Moreno. No psicodrama, eles usam muito a ideia da catarse, que é interessante porque a teoria de Moreno caminha um pouco junto com a teoria de Freud, tipo, são contemporâneos, né? Moreno fundou a sua teoria do psicodrama em 1920, com o nome de teoria socionômica, que como esse nome não era lá muito interessante, né, aqui no Brasil pelo menos se popularizou o psicodrama. E lá no psicodrama tem a ideia da catarse, de integração, tem a ideia da catarse coletiva e como é que funciona. O próprio ator vivencia a situação, a catarse não é mais transportada para o público, mas é transportada para o ato, para a peça, né? Para o protagonista que está vivenciando aquele momento catártico e para as pessoas que estão envoltas na cena também usar aquela cena para fazer a sua própria catarse. E é o outro conceito que ele usa também, que é o conceito de catarse coletiva. Então, traz o drama e atua no drama de forma terapêutica. Essa é a ideia da catarse.
Não tem como a gente falar de catarse, por exemplo, na psicoterapia, na psicanálise, sem falar de abreação. A abreação, ela é a forma que você vai tratar um trauma, um sintoma, um complexo, ou qualquer nome que a sua abordagem escolha. Que funciona mais ou menos assim. Quando você está numa situação em que o afeto, em que o sentimento, a emoção não encontra um caminho correto para se expressar, ele pode, eu gosto muito dessa metáfora, ele pode escorrer, ele pode transbordar em outros lugares que não aquele específico, e isso vai ser recalcado, vai ser, vai ser reprimido de volta para a inconsciência, e ele vai ficar ali. Só que como ele não foi trabalhado, ele vai continuar ali, ele vai continuar querendo procurar um lugar de expressão. Vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa, uma mãe, 2 filhos, estava acampando e uma onça foi atacar os filhos dela. E num ato de por instinto, ela pegou um pau e espantou a onça, mostrando-se uma coragem sobre-humana. Só que aquela coragem sobre-humana não era exatamente o que ela estava sentindo. Na verdade, ela estava sentindo um medo muito grande. Só que esse medo não foi expressado. Ela não chorou, ela não tremeu, nada. Ela enfrentou a onça fugiu, tudo ficou bem, mas ela não sentiu o medo, ela não deixou se expressar aquele medo depois, nas conversas entre os familiares. Ela sempre se mostrou como uma mulher muito corajosa. Mas aquele momento começou então a trazer uma fobia muito grande de felinos. Ela começou a ter medo de gato, começou a ter medo de onças, panteras, né, felinos maiores, mas começou a ter medo de gato também. E quando você vai trabalhar isso na terapia, você justamente vai trabalhar a abreação, que é quando o afeto e a verbalização traz à tona esses sentimentos. E é por isso que a terapia é tão importante quando a gente fala sobre abreação, ou sobre catarse, ou sobre trazer à tona esses sentimentos uma vez recalcados, que você vai experienciar eles de forma segura. Diferente, por exemplo, de você argumentar assim, ah não, então já que é só para expressar o sentimento, é só para vivenciar o sentimento, eu posso simplesmente ir na floresta, ver uma onça, ficar com medo dela e sair correndo. Ah, expressei o sentimento, estou curado. Não é bem assim que funciona, além de você estar se colocando em perigo. Como funciona é que, através do discurso, através das terapias e técnicas, você vai poder vivenciar esse afeto de forma segura e de forma terapêutica, onde o terapeuta, o psicólogo, o analista, ele vai fazer o encaminhamento dessas emoções de forma que trate ou cure o sintoma ou trauma. Eu não gosto muito dessas palavras, eu vou fazer um vídeo referente a algumas palavras que a gente usa na psicologia, que eu não concordo muito, que tem alguns teóricos também que discutem sobre o uso correto dessas palavras, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Finalizando, eu gostaria de dar minha opinião pessoal, bem pessoal mesmo, sobre a catarse. Eu vejo ela como um resultado do processo terapêutico, de qualquer terapia que seja. Por quê? Quando você coloca a conceituação de catarse nas terapias atuais, tanto psicanálise, quanto na Gestalt, quanto em terapias fenomenológicas, nas comportamentais é um pouco menos, por causa do trabalho mais voltado ao comportamento mesmo, e não à função do sintoma, ou à função da emoção. Contudo, se você para pensar, por exemplo, numa dessensibilização sistemática da comportamental, o que ela faz é justamente a catarse acontecer de forma progressiva, controlada e segura. Ela acontece. Isso não se pode negar. Porque é justamente isso, ele vivencia a emoção de forma terapêutica. Então, quando a gente fala sobre o conceito de catarse, pelo menos para mim, e eu tenho um quê artístico, né? Eu gosto de escrever, escrevo alguns livros, poemas. Eu vejo a arte como algo que vai adicionar ou transformar alguma coisa na pessoa que está contemplando a arte, seja um quadro, um livro, um filme, tanto faz.
mas algo vai mudar na pessoa. A pessoa não vai simplesmente um mero entretenimento, né? Ela vai ter aqui aquela transformação, aquele alívio talvez de algum sintoma, e isso é a catarse. Então não tem como negar, pelo menos na minha opinião, que a catarse ela é fundamental no processo terapêutico. Então, resumindo, catarse data sua origem desde Aristóteles, onde ele fala sobre o conceito de tragédia. A catarse é justamente após a tragédia ele se livrar daquele sofrimento que foi causado durante a tragédia e assim expurgar ou purificar os sentimentos que ele tinha. Evoluiu-se o conceito de catarse durante as terapias, né, durante o estudo terapêutico de Breuer e de Freud. Construíram um método catártico, que era trazer à tona esses sentimentos para que ele pudesse ser trabalhado de forma saudável, segura. Freud abandonou o conceito do método catártico e transformou ele em livre associação. Contudo, que nem eu explanei na minha reflexão, acredito que a catarse continua acontecendo independente do nome de que você dá para a terapia. E eu vejo ela como um dos principais fatores da cura do sintoma. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, alguma discussão, alguma correção que você gostaria de fazer, deixe nos comentários. Se você tem a sugestão do próximo tema de eu fazer algum vídeo sobre o afinal ou qualquer outra reflexão, deixe nos comentários também. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.